Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês acerca de por que existem tantos novos testamentos gregos, tantas edições. É texto Receptus, é Nestle Aland, é quinta edição revisada, é texto majoritário, é família 35, né? Eu vou estar respondendo um pouquinho sobre isso, tá? No vídeo, então peço que você tenha paciência e me acompanhe até o final. Mas antes, na página inicial na página inicial deste canal, você vai encontrar um curso de teologia, pagamento único, tá? Pagamento único, super acessível. Também na descrição você encontra o meu Pix, caso queira me ajudar financeiramente com alguma doação, alguma coisa, tá? Então, desde já agradeço e vamos a mais este vídeo. Eu recebi o comentário de uma pessoa que ela colocou o seguinte: duas notas de R$ 100 diferentes, ambas estão certas? Quando ele falou isso, eu falei, cara, parece que tem uma verdade nisso, né? Se você tem duas notas de R$ 100 e elas são diferentes, as duas são verdadeiras? E a resposta é sim. A resposta é sim. Antigamente, por exemplo, você tinha as notas de R$ 10. Aí depois de um período surgiu as notas de R$ 10 de plástico. Entende? Ponto. Moeda de R$ 1. Você tem duas moedas de R$ 1. Você tem a moeda de R$ 1 totalmente prata. E você tinha a moeda de R$ 1 que ela tem a borda dourada. Ponto. Duas moedas diferentes de R$ 1, mas ambas verdadeiras. Qual que é a diferença entre elas? A edição. Moedas de R$ 1 modelão antigo, por exemplo, isso que eu estou mencionando com vocês aqui entra na parte de numismática, que é o estudo das moedas. Elas são o primeiro modelo de moedas lançadas. Posteriormente surgiu as moedas de R$ 1. E assim vai. Agora, vamos voltar às notas de R$ 100. Vamos voltar às notas de R$ 100. Duas notas de R$ 100. Ambas diferentes. Elas são verdadeiras? Sim, elas podem ser verdadeiras. Por quê? Qual que é a diferença entre duas notas de R$ 100 muito parecidas? A edição, a numeração embaixo. Eu falei, ó, você pode pegar duas notas de R$ 100, elas são exatamente iguais, mas o que elas vão ter diferente? A numeração embaixo. Depende o ano, depende a impressão, né? Depende a fornada que essa nota foi fabricada, né? Então, o que acontece? Duas notas de R$ 100 diferentes, elas podem ser verdadeiras. A mesma coisa a gente vai aplicar aos Novos Testamentos gregos. Você tem 3, 4, 5 novos testamentos gregos em língua, no Brasil diferentes, mas isso não quer dizer que um seja verdadeiro e o outro falso. Não quer dizer. Isso não quer dizer. O que vai diferenciar entre um e outro? A edição, a época em que eles foram editados. Então, por exemplo, deixa eu pegar o texto Receptus. Você sabia que existem mais de 50 edições diferentes do texto Receptus? Quer dizer que um texto Receptus não é exatamente igual ao outro. E que a edição que nós usamos não foi a edição dos apóstolos. E que a edição que nós usamos não foi a edição de Erasmo de Roterdã. Não foi a edição do Cardeal Ximenes. Mas sim a edição de Roberto Stefanos, reimpressa por Scrivener em 1898. Né? Então, assim, o próprio texto Receptus ele tem mais de 30 edições diferentes. O texto grego que a gente conhece pelo nome de texto Receptus, ele tem mais de 30 edições diferentes. E aí, qual é o verdadeiro? Qual é o texto Receptus verdadeiro? Ah, mas não. Qual é? E eles têm diferença de variante textual. Por quê? Você pega Cardeal Ximenes, Erasmo de Roterdã, depois Simão Colineu, depois Roberto Stefanos, reimprimindo aquilo que pegando o texto de Erasmo e o texto do Colineu, né? E aí você tem os irmãos, os Scriveners, e depois você vai ter Stefanos, e você vai ter o Theodor Beza. Theodor Beza editou mais de 8 edições, só para você ter noção. E assim vai seguindo, você vai somar mais de 50 edições do texto Receptus até 1890. O padrão usado pela Sociedade Bíblica do Brasil é o do Scrivener, que é a terceira edição do Roberto Stefanos, que é editor Régia, basicamente. Que foi o texto Receptus mais utilizado na King James, por exemplo. Então, assim, qual deles é o verdadeiro? É que nós não temos aqui, eu não tenho aqui todos eles em mãos, impressos em mãos aqui para apresentar para vocês, mas existem mais de 30 edições diferentes. Aí o que acontece? Nós temos também, claro,
algumas edições do Novo Testamento grego. Vamos pegar esses dois aqui que são os mais usados pela Sociedade Bíblica do Brasil e quando se trata de seminário teológico. A quinta edição revisada, vou pegar o Nestle Aland. O Nestle Aland tem um vídeo meu só sobre o Nestle Aland, também tem um vídeo meu só sobre o Novo Testamento grego, quinta edição revisada. Ele foi criado em 1898. O Nestlé pai, o Erwin Nestlé, o Eberhard, não sei, o Nestlé pai. Você tem o Erwin e o Eberhard Nestlé. O Eberhard ou o Erwin, um é pai do outro. O Nestlé pai, ele pegou o texto do Constantino von Tischendorf, pegou o texto de mais outros dois textos da época, textos gregos, e ele foi fazendo o Westcott and Hort, o Dorff e mais um que eu não estou me lembrando agora. Se eu me lembrar eu falo aqui. E ele criou o texto grego dele. E o texto grego dele, o diferencial é somente a simbologia, os símbolos que ele criou e a maneira como ele dispôs a informação de aparato crítico, a informação manuscritológica aqui e a linguagem que ele utilizou aqui no texto. Então, esse texto aqui, o Nestle Aland, ele está na sua 28ª edição. E por que ele está na 28ª edição? Por causa disso, ele se tornou o texto padrão até no meio católico. Nem o meio católico conseguiu desbancar a maneira como esse texto grego coloca a informação. Em 1966, cria-se o texto grego da UBS, que é o Novo Testamento grego. Esse aqui está na sua 5ª edição, né? Esse aqui eu posso dizer para vocês que eu tenho todas as edições dele, desde 66, 68, 75, 83, 94 e 2012. Então eu tenho todas as edições desse Novo Testamento grego aqui, né? Eu tenho todas as edições dele, eu posso dizer que eu tenho. O que acontece? Esse texto grego aqui, essencialmente, ele foi criado em Münster, Alemanha, pela mesma equipe revisora do Nestle Aland, para ser um texto mais simplório, um texto mais voltado para tradutores. Enquanto esse aqui ele invadiu os seminários e ele é padrão nos seminários e faculdades do mundo todo, esse aqui a UBS desenvolveu para ser padrão para tradutor. Por quê? Ele traz informações no tocante àquilo que vai mais influenciar na tradução. Por isso que ele tem menos variantes textuais e por isso que ele traz mais informação sobre pais da igreja e tal. Por quê? Porque a 5ª edição revisada ela está voltada para tradutores. Ela é voltada para tradutores. Já essa edição são para aqueles que têm interesse em crítica textual e exegese. No fim, eu prefiro trabalhar com esse. Gosto de trabalhar mais com crítica textual por causa da informação a mais que ele traz aqui. Só que esse texto grego traz menos informação sobre esse. Atualmente, esses dois textos eles utilizam o mesmo texto grego. Só que a diferença está onde? No aparato crítico, na disposição de informação. Muito mais fácil trabalhar com a 5ª. Mas é padrão. Simples assim. Então nós temos essas duas edições, né? Inclusive, Nestle Aland já está na 28, a 5ª edição revisada está na 5ª, né? Você tem 5 edições anteriores e por aí vai. E pronto, sem problema. Temos o texto majoritário, que ele foi criado em 1980. Ele foi impresso em 1980. O Wilbur Pickering fez parte da equipe que editou o texto majoritário. Foi por Jan Serrodkis e Arthur Fastard, junto com a ajuda do Wilbur e mais algumas outras pessoas, em que eles imprimiram um texto que se baseasse na maioria dos manuscritos, na informação disponível da época. Beleza. Atualmente, em 2012, o Wilbur já lançou 3 edições do texto grego dele, a Família 35, a Teoria da Família 35, que ele trabalhou mais de 20 anos. Então, o que acontece? Cada texto grego ele tem sua história, ele tem o seu acontecimento, né? Ele tem a sua história, ele tem o momento em que ele surgiu, a finalidade em que ele existe. Então, ponto, né? Cada texto grego ele vai ter uma finalidade, ele tem uma importância. Por exemplo, o Novo Testamento majoritário, o texto majoritário, ele não se preocupou
em trabalhar manuscritos individualmente. Ele trabalhou a questão de, por exemplo, questão de família. Então, ele vai trabalhar muito conjuntos de manuscritos familiares. Por quê? Foi a melhor maneira que ele achou, os editores procuraram e acharam, para mostrar o quão é coesa a família majoritária, a grande maioria dos manuscritos. Então, o foco deles não foi só focar em manuscritos individualmente, como acontece no Nestlé Island, na Quinta. Não foi, né? Foi só mostrar como que as famílias de manuscritos gregos estão divididas, ou, no caso, unidas. Então, cada texto grego, ele tem sua contribuição ao longo da história. E aí eu poderia pegar outros textos gregos, mas eu estou pegando os que estão no Brasil. O Wilbur editou a Família 35, cadê o verdinho aqui? O verdinho aqui, ó, Família 35. O Wilbur editou a Família 35. E ele quis reconstruir pelo menos 5 textos gregos no aparato crítico dele. Ele falou o seguinte, que o texto grego dele é o único que, olhando no aparato crítico, você reconstrói fielmente pelo menos 6 ou 7 manuscritos textos gregos. Entre eles, Nestlé Island, que é o texto grego da UBS, Novo Testamento, o Majoritário, Poliglota Complutense. Né? Se você pegar só o texto do Wilbur, a Família 35, e você trocar as variantes que aparecem em cada manuscrito, eu vou pegar a Família 35, o texto da Família 35, e trocar todas as variantes da Poliglota Complutense onde ela aparece no texto, você vai ter a Complutense impressa. Se você trocar as variantes textuais pelo texto majoritário, né, pelo HF, vou trocar onde está a Família 35 pelo HF, vou ter o texto de Roger Fastard. Se eu trocar as variantes que estão no texto na Família 35, trocar pelas variantes do texto eclético, Nestlé Island, eu vou ter a terceira edição revisada do texto grego. Não a quarta e nem a quinta, né? Mas a terceira edição, que é a que o Wilbur usava na época. Que o Wilbur acabou não se atualizando nesse aspecto. Entende? Né? Se você reconstrói o TR só com a informação no aparato crítico do Wilbur. Então, olha a contribuição que cada texto grego trouxe. Aí eu pergunto para você, diante disso que eu estou colocando na mesa aqui, qual é falso e qual é verdadeiro? Veja que a discussão não é quem é falso ou quem é verdadeiro. A discussão é o que esse texto grego ele contribui para a minha pesquisa. O que esse contribui para a minha pesquisa? O que esse contribui para a minha pesquisa? O que esse contribui para a minha pesquisa? O que a família 35 contribui para a minha pesquisa? Não é qual é verdadeiro e qual é falso. Não é isso. Nós não estamos nessa pesquisa. Por quê? Todos eles são a edição do texto grego. Mas são em momentos diferentes da história. São edições diferentes. Com finalidades diferentes. Com metodologias diferentes. Entende? Então essa é a essência. Como diz o Jorlan, essa é a essência old school. Old school é foda, mano. Entende? Essa é a essência. Compreende? E é isso. Tá? Então não é, esse é o texto verdadeiro, esse é o texto falso. Cara, não, isso não é briguinha de escola, não é briga de torcida. Se você acha que o TR é o texto verdadeiro, pô, mano, segue em frente, firme, tamo junto. Se você acredita que o texto eclético é o verdadeiro, segue junto, segue firme, tamo junto. Né? Eu acredito que seja o texto majoritário, vamos seguir, vamos junto. Né? Nós estamos de olho pro céu. Mas as diferentes edições dos textos gregos, dos textos que são impressos, ao longo do tempo, eles vão variar por causa da metodologia, da evidência manuscritológica. Né? Quando a gente olha 20 anos atrás, até 20, 30 anos atrás, você tinha um extremo ódio ao texto bizantino. Hoje, os críticos textuais modernos, né, a nova equipe revisora, por exemplo, do texto eclético, já não tem essa visão mais negativista, que se tinha no passado. Ponto. Né? E aí? Entende? Então, as coisas vão mudando com o passar do tempo, com a evidência. Né? E é isso. Então, duas notas de R$100 diferentes, ambas estão certas? Sim. Ambas estão certas. Ambas podem ser usadas. As duas podem ser verdadeiras ou as duas podem ser falsas. Ou uma ser verdadeira e outra falsa. Existem várias possibilidades. Mas no caso do texto grego, todos os textos gregos
publicados, eles têm algo a contribuir para com o nosso estudo. Como eu disse, no Brasil você tem pelo menos 5 tipos de texto grego diferentes impressos no Brasil. Texto Receptus, pela Trinitariana, quinta edição revisada e inestilhada de 28 pela Sociedade Bíblica do Brasil, Novo Testamento Majoritário, pela editora Cultura Cristã, Família 35, de maneira independente, mas também pela editora Semeadores, e todos esses textos gregos contribuindo para a nossa pesquisa das Sagradas Escrituras. Todos eles. É um pouco mais difícil de estudar? É um pouco complicado de se perder? É sim, concordo. Mas ambos, todos eles, verdadeiros. Todos eles com a sua parcela de contribuição para o estabelecimento, ou para a definição, ou para a guia da sua fé no texto bíblico. Ponto. Cara, eu não sei, sério. Eu não sei o que seria da minha vida como crítico textual, né, trabalhando nessa área, sem a quinta edição revisada. Meu irmão, todos os meus vídeos que eu vou fazer sobre crítica textual, esse aqui é o primeiro. Ô louco, a professora Adolfo, mas você não é majoritário? Eu sou majoritário, mas o aparato crítico disso aqui, cara, para defender o texto majoritário é muito melhor do que o próprio texto majoritário. Entendeu? Para falar de variante textual, cara, isso aqui é imbatível. Pô, imbatível. Né? Ele perde em questão de quantidade de variante que ele mostra. Mas, no geral, qualquer variante que você precisar, ele vai ter aqui, possivelmente. Se não tiver aqui, vai ter aqui. Se não tiver aqui, eu olho no texto majoritário, olho na família 35 e abraço. E se eu tiver que precisar muito, eu vou em Dorf. Mas Dorf é a última opção e para um estudo muito mais... Pá, entendeu? Que não é sempre. Então, é isso. Um abraço. Tamo junto no campo de batalha. Deus abençoe seus estudos. Se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos. Tá? Deixa o like. Deixa um comentário aqui, um pedido de vídeo. Por favor, me ajude com a doação, alguma coisa. Então deixa aí. Meu Pix está na descrição. Caso queira conversar comigo, meu telefone se encontra no meu Instagram. Tá na página inicial do canal. Junto com... O link tá junto com um curso de teologia, pagamento único. E tamo junto. Um abraço. Adolfo Clair, à disposição.